Aí, gente boa, nós estamos aqui novamente para ter uma conversa com você. Hoje nós gostaríamos de falar sobre como vencer a ansiedade. A ansiedade é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com o ser humano. E é por essa razão que o próprio Senhor se manifesta claramente em relação a esse tema. Basicamente, o que Jesus tenta dizer é que a ansiedade ela faz parte, vamos dizer assim, dessa desconfiança básica que as pessoas têm de Deus, esse sentimento de desconfiar de Deus. Essa ansiedade ela vai acontecendo no nosso dia a dia e por causa dessa desconfiança ela vai se tornando crônica também, especialmente quando a gente começa a ter determinados medos, determinadas angústias, em função dos desejos que a gente tem, das expectativas que a gente tem em relação a muitas coisas. E às vezes essa ansiedade pode se tornar crônica, pode trazer grandes consequências para a nossa vida. Para a ansiedade do dia a dia, é muito claro na palavra de Deus, que é em toda a ansiedade, mas especialmente essas pequenas ansiedades do dia a dia, uma das questões que Jesus coloca é que nós não confiamos em Deus e, consequentemente, não buscamos a Deus. Nós vivemos num mundo sem Deus e essa cultura sem Deus vai invadindo o nosso coração. Então, quando nós temos uma dificuldade, ao invés de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós buscamos outros reinos, nessa expectativa de que a gente vai resolver. E quando essas coisas não se resolvem, por buscarmos esses outros reinos, aí então nós entramos nós nos frustramos, nós fracassamos e nós começamos a ter medo. Então, a minha sugestão a você, para você vencer a ansiedade, é você, em primeiro lugar, você confiar de fato em Deus, buscar a Deus, conforme ensina Jesus, buscar a Deus em primeiro lugar. A segunda situação são aquelas ansiedades que eu vou chamar aqui de ansiedade crônica, para você entender melhor. É quando essa ansiedade vai fazendo parte da nossa vida, os medos vão aumentando, as angústias vão aumentando e elas se intensificam de tal forma que a gente começa de fato a viver crises de pânico e outros tipos de manifestações da ansiedade. Para você entender isso, eu vou contar uma historinha para você bem rápida. Muitas pessoas conhecem essa história, a história de Ana e de Eucana e de Penina. Ana era esposa de Eucana e Ana era amada por Eucana. Penina era a mulher que dava os filhos a Eucana. Ana era estéril. E por causa disso havia um conflito entre Ana e Penina. Penina era provocadora, provocava Ana, colocava Ana para baixo. E a Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Mas apesar disso, Ana começou a ter uma determinada crise, determinados temores, medos, angústias, frustrações, pelo fato dela ser estéril. Num determinado dia, Ana resolveu ir ao templo e conversar com Deus. Naquela época, as pessoas entendiam que Deus ficava no templo. E ela foi então até o templo e começou a orar a Deus e conversar com Deus. E a conversa foi tão grande, foi tão longe, foi tão de abrir o coração, de chorar diante de Deus, que o sacerdote que deveria estar ali para ampará-la, começou a achar que ela estava embriagada. E ela então se levantou e disse que não, que ela estava ali porque ela estava buscando a Deus, porque ela queria dar um filho e ter um filho. Então veio uma palavra do Senhor para ela, dizendo que ela teria o filho e a partir daí, então, nasceu Samuel. Isso mostra que o segredo para a gente resolver essas ansiedades maiores não é a gente correr para o Google e aceitar essas ofertas tão presentes que o Google tem, onde você tem, além de ter a grande possibilidade de ser enganado, você tem que pagar.
Então, eu quero propor a você que antes de qualquer coisa você comece a buscar a Deus e a abrir o seu coração com Deus. O apóstolo Pedro, ele diz assim: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele cuidará de vós. A palavra de Deus também diz assim: confia no Senhor, entrega o teu caminho a ele e as demais coisas ele o fará. Esse Deus que a gente fala, que é esse Jesus que veio para morar no nosso coração, ele é o Deus que cuida de cada um de nós em todos os momentos e em todos os instantes. Confie nele em primeiro lugar e você verá como as coisas vão mudar na sua vida. Que o Senhor te abençoe. A gente se vê por aí. Um abraço.